Bem, falando sobre o presidente Alves, o presidente Alves atualmente serve como segundo conselheiro da Missão Brasil Vitória da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, é esposo de Fernanda e pai da pequena Aurora. Profissionalmente, atua como engenheiro de software em uma empresa americana chamada Gridex e é apaixonado pelas escrituras e pela simplicidade que ela trazem à vida diária. É também um dos fundadores do canal de YouTuber Evangelho em Perspectiva e, diariamente, compartilha mensagens sobre as escrituras do grupo do WhatsApp do mesmo nome, sempre relacionado ao programa Vem Segue-me. Nesse momento, deixo com vocês o presidente Alves. Fique à vontade, presidente. Muito bem, muito bem. Que privilégio estar aqui depois de muito tempo, né? Eu lembro que eu participei com vocês, não sei se já faz 2 anos ou não, mas faz muito tempo. 2 anos, né? A agenda corrida não me permite participar tantas vezes. Mas sempre é uma bênção, irmãos e irmãs, tá junto com os santos, compartilhar do evangelho, falar sobre Jesus Cristo, né? Eu tento, eu me esforço para se alguém talvez me conhece, talvez do grupo ali, né? Do muito bem, do que acontece pelas manhãs, do Evangelho Perspectiva. Eu tento todo dia, né? Falar um pouquinho do Vem Segue em 2 ou 3 minutos, coisa rápida. Mas até ali tá sendo corrido, né? Essa semana eu peguei uma gripe, garganta ruim, acho que eu mandei só 2 dias lá. Mas é um privilégio poder conversar do Evangelho, compartilhar meu testemunho e ouvir também, né? O testemunho de cada um de vocês. Eu gosto dessa dinâmica que nós temos aqui, porque, igual o irmão falou, nós temos um. Quer dizer, eu participei da criação de um canal de YouTube, mas eu não participo ativamente mais, né? Eu estou ali por trás, ajudando, na técnica. Toda terça-feira tem a live do Evangelho Perspectiva sobre o Vem Segue, né? Que participa a Poliana, o Bispo Lime, o Adriano, talvez alguns de vocês já viram eles ou não, mas eu não participo mais ali às terças, mas eu sempre estou ajudando, né? E ali no YouTube é uma questão que você fala. E você tem as pessoas nos comentários, não tem ninguém assim igual no Zoom. Eu gosto aqui desse grupo, porque aqui eu não estou fazendo um discurso aqui, né? E não é essa a intenção. A intenção aqui é da gente poder conversar. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que vocês abram o microfone, deixem seus comentários. A ideia é que nós possamos aqui, em conjunto, aprender uns com os outros. Quando a irmã Su entrou em contato comigo e perguntou qual seria o tema que a gente que eu poderia falar, né, comentar. E é interessante que essa semana eu também fui convidado a participar de uma conferência. Hoje tivemos uma conferência aqui no nosso distrito, né? E o que vive na minha cabeça é o que o profeta tem falado para nós. Olha que interessante, o profeta tem falado. O irmão orou sobre o presidente Oaks e é muito recente. É uma bênção que nós temos em nossa vida, termos os profetas. Todos vocês aqui talvez já ouviram falar, sejam pacificadores, não sei quantas centenas de vezes, seja nos discursos da Conferência Geral, seja nas suas alas. É uma frase que se repete muito, porque é o nosso profeta que está falando, obviamente, né? Pense celestial, permita que Deus prevaleça, seja pacificadores, entre outras frases. E o presidente Oakes deixou algo nessa entrevista que acho que a maioria que deve ter assistido, né? Após ele ser oficialmente presidente da igreja, ele deixou uma entrevista ali sentado com seus conselheiros e uma frase que ecoou bastante, tanto na rede social, tanto na mídia da igreja e tanto para mim, foi que ele falou que Jesus é o caminho. Então por isso que esse é o tema de hoje. Por que será que o presidente Oakes ele está falando para a gente que Jesus é o caminho? Essa é a reflexão que eu quero trazer para nós. Deixa eu já dialogar com vocês. Vamos aqui já ouvir algumas coisas. Eu gostaria só de 2 pessoas mesmo, para a gente não tomar muito tempo. Por que que para você acha que Jesus é o caminho? Por que que o profeta, nosso profeta atual, presidente Oakes, ele está falando que Jesus é o caminho? Alguém queria nos ajudar a responder do que você pensa, do porquê que Jesus é o caminho? Porque, aliás, é uma frase muito comum, né? A gente ouve isso, já ouviu isso muitas vezes na igreja. Jesus é o caminho, óbvio. A gente já ouviu isso, né? Mas por que essa ênfase agora de que Jesus é o caminho? Quem gostaria de compartilhar seus pensamentos sobre isso? Ah, eu Luciene, posso. Eu posso. vamos lá, vamos a Luciene primeiro, que ela desmutou, e depois alguma outra pessoa. Vamos levantar a Só mãozinha, duas. pessoal. Isso, vamos levantar. Então vamos fazer o seguinte, então, Luciene e irmão Márcio, tá bom? Vamos lá. Luciene. Porque ele é nosso
Salvador e Redentor, ele é o único exemplo a ser seguido. Ok? Obrigado, muito bom. Irmão Márcio. Eu acredito que ele deu a direção para nós, é, a nova linguagem do novo profeta, né? Ele, tipo, ele renovou, é, quando a repórter perguntou, né, fez a pergunta, ele simplesmente, como profeta, né, como presidente, ele disse, olha, não fique em dúvida, Jesus é o caminho. Então eu Exatamente. entendi isso, para que as pessoas não tivessem dúvida de quem ele está prestando testemunho de quem nós realmente, qual igreja que nós estamos seguindo, né? Foi isso que eu Ok. entendi. Obrigado, Márcio. Obrigado. Eu sei que às vezes eu vou pedir para duas pessoas compartilhar, mas quem quiser escrever no chat, fica à vontade também, tá bom? Por exemplo, a irmã Alice aqui escreveu que Jesus é o caminho que nos guia acerca de nossa vida, a qual é o exemplo que devemos seguir na nossa vida, pensando sempre celestial. Isso é realmente. O interessante é que a frase não é assim, olha, Jesus é um caminho, né? Porque quando fala é um caminho, parece que tem outro caminho. O profeta deixa claro que Jesus é o caminho. Quando é o caminho, Jesus é o único caminho, não existe nenhum outro caminho possível. Jesus é o único caminho. E por que que isso é interessante? Tem uma escritura que eu gosto muito, lá em João, capítulo 16, o último versículo, que é o versículo 33, né? Aqui nós temos um cenário de um Cristo que em breve ele vai morrer, né? E nós que somos do futuro sabemos que ele ressuscitou, né? E os apóstolos, eles não sabem, apesar de ter essa promessa, vocês percebem pela história pós-ressurreição que nem todos têm aquela confiança dessa ressurreição, né? Eles vão adquirindo esse testemunho pouco a pouco, principalmente o próximo profeta, que seria Pedro. E aqui nós temos Cristo fazendo uma promessa. E é interessante que quando Deus ele promete algo, se cumpre, é algo certo nas Escrituras. E essa promessa eu gosto de falar que é uma promessa muito esquisita que Cristo deixa para nós. Porque ele não está prometendo algo bom nesse versículo. A promessa de Cristo, ele fala o seguinte: no mundo tereis aflições. E aqui se torna tudo estranho. Porque, caramba, o Deus, que é Cristo, ele está me garantindo que nós vamos ter aflições. Isso é uma certeza aqui para todos nós, tá? Se eu fosse pedir para abrir o microfone e falar quem já teve aflição ou quem está passando por aflição, todos vocês vão falar alguma coisa. Então você percebe que é uma promessa real. Nós ou passamos por aflição no passado, ou estamos nesse momento, ou iremos passar. Essa é uma promessa certa, e Cristo estava certo. No mundo tereis aflições. Tem várias promessas muito boas de Cristo na Escritura, mas essa é uma que eu gosto de falar assim, que promessa esquisita, né? Garantir pra gente que a gente vai ter problema, que vai ter aflição. Ninguém gosta de perder o emprego. Ninguém gosta de ficar debilitado de saúde. Ninguém gosta de talvez sofrer um acidente. Mas nós passaremos por aflição. Ninguém gosta de ter talvez uma perda em nossa família. Mas ele garante que nós vamos passar por aflição. A questão é que Cristo, apesar de várias promessas, ele nunca prometeu que a gente vai ser 100% rico, né? Não tem nenhum lugar na escritura que vai assim, olha, ô Márcio, ô Wellington, ô Fabian, ô Eva, você vai ser 100% rica. Não tem lugar nenhum. Ou também não tem que você sempre vai ter saúde, né? Ô Clodoaldo, você sempre vai ter saúde. Não existe essa promessa. Mas existe uma promessa de que nós vamos ter aflição. E depois da vírgula desse versículo, a coisa começa a ficar mais esquisita ou estranha ainda. Porque Cristo está falando comigo, está falando com os apóstolos. Olha, no mundo você vai ter aflição. E aí, depois da vírgula, ele fala o seguinte: mas tende bom ânimo. Como assim? Como você acaba de falar comigo, Cristo, que eu vou ter problema, que eu vou ficar doente, que eu vou perder meu emprego, e você me pede que eu tenha bom ânimo no meio de tudo isso? E aí, a próxima vírgula resolve todo o problema. Resolve todos esses problemas esquisitos que eu falei que ficavam no começo. Porque esse versículo, ele poderia terminar assim, mas ele não termina, tá? Ele poderia terminar o seguinte: Viviane, ou Marcos Vinícius, ou Linda Mara, Franciele, Edgar, olha, todos vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, Viviane, tem de bom ânimo, Luciene. Por quê? Porque você vai vencer o mundo.
Você vai vencer as aflições. Tem de me bom ânimo por causa disso. E ele não termina assim. Ele não fala para mim, Maicon, que eu vou vencer. E eu acho isso, irmãos e irmãs, maravilhoso. Eu acho essa parte a maior das esperanças. Porque se ele falasse para mim, falasse, olha, Maicon, você vai ter aflição, mas mas fica feliz, Maicon. Tem de bom ânimo, fica animado. Sabe por quê, Maicon? Você vai conseguir. Não tem aquele problema? Maicon, você vai conseguir, você vai vencer, vai dar certo. Eu fico feliz porque Cristo não disse isso. E ele não disse isso mesmo, tá? Ele não disse, Eunice, que você vai vencer. Ou Teresa, Margarete, Michele. Ele não termina o versículo falando, olha, Viviane, você vai vencer. Eu gosto que ele não fala isso porque eu sei quem eu sou. E essa aqui é uma parte central do que eu quero dizer hoje, Jesus é o caminho. Quando eu falo eu sei quem eu sou, se você sair daqui aprendendo quem você é, isso vai mudar a sua vida. Porque quem eu sou uma pessoa imunda. Eu sou uma pessoa pecadora. Eu, Maico, sou uma pessoa falha. Eu, Maico, sou uma pessoa decaída. Então não tem condição de eu vencer. Não tem condição de eu superar as aflições. Então ele falando que eu não vou vencer, para mim me traz uma paz, porque eu sei que eu não sou capaz de vencer. Mas o versículo, como muitos de vocês talvez conhecem, porque é um versículo famoso, ele termina o versículo falando o seguinte: vamos recapitular, né? No mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, vírgula, eu venci o mundo. Então Cristo, ele garante que ele venceu o mundo, e é essa a nossa esperança de vitória ou de vencer também. É por isso que Jesus é o caminho. Porque no mundo que nós vivemos hoje em dia, onde se fala mais de guerra cada vez mais, onde as doenças atingem cada vez mais, onde as situações econômicas são cada vez mais decadentes, onde os nossos vizinhos são menos pacificadores, aonde as coisas cada vez vão degradando, né? Porque, pois o mundo é do maligno, como diz Apocalipse já, ele venceu. E se nós estivermos com ele, nós podemos ter essa esperança e essa garantia que a gente vai vencer. É isso que eu acordo todo dia feliz e alegre e contente. Porque se eu vou dormir e talvez aquele dia foi um dia péssimo, que no trabalho deu tudo errado, ou houve algum atrito familiar, ou alguma coisa ruim, ou eu fui no médico e tive uma notícia ruim, porque eu sei que com ele eu vou conseguir. Porque ele é o caminho que vai me permitir eu conseguir. Então ele é a vitória. Tá. Então a gente chega nessa conclusão aqui o seguinte, que se eu tô com Cristo, eu vou vencer. Não importa o que aconteça. Não importa a aflição, não importa o problema, vai dar certo. Agora a gente entra num outro problema. Como é que eu estou com Cristo? Beleza. O presidente Oaks falou, Jesus é o caminho, e o próprio Cristo falou que ele venceu. Isso significa que se eu estiver com Cristo, se eu estiver nesse caminho de Cristo, se eu estiver com Ele, eu vou vencer. Agora eu vou novamente fazer uma pergunta para vocês. E duas pessoas que quiserem levantar a mão e responder, fica à vontade. Só duas. E aí, quem não responder, quiser colocar no chat também, fica à vontade. A pergunta é: agora que a gente sabe que Jesus é o caminho e que a vitória só existe com Ele, relembrando, por que a vitória só existe com Ele? Porque eu sou imundo, eu sou pecador, eu sou falho e eu por mim mesmo não tenho capacidade de nada. E entender isso é libertador, tá? Entender que você é dependente de Deus por completo é libertador, ok? Minha pergunta é como é que a gente anda nesse caminho? Como é que eu venço com Cristo? Essa seria a pergunta. Quem gostaria de responder? Duas pessoas. Quais são os seus sentimentos? Como é que eu consigo, então, participar dessa vitória junto com Cristo? Quem gostaria de responder? Pode levantar a mão, fica à vontade. Olha, Fran, por favor. Eu só preciso que reforce a pergunta novamente, Ok, que eu não entendi. perfeito. Perfeito. Tudo bem, vou reforçar. A minha pergunta é o seguinte: como
que eu me aproximo de Cristo? Seria essa. Como que eu começo a estar nesse caminho com Cristo? Porque Jesus é o caminho. E eu preciso estar dentro desse caminho. Eu preciso estar com Cristo. Aí a pergunta é, como é que eu posso estar com Cristo? Vamos lá, irmão Raimundo levantou a mão e se mais alguém quiser falar, fica à vontade. Vai lá, irmão Raimundo, vamos te ouvir. Eu ouvi o presidente Nelson falando sobre o esforço, né? Que o Senhor, Deus, ele ama o esforço. Então, quando nós nos esforçamos para guardar os mandamentos, nós estamos no caminho, né? Nós estamos nos esforçando para realmente merecer as promessas do Senhor em nossas vidas. Obrigado, irmão Raimundo. Exatamente isso. Mais alguém quer compartilhar? Eu vou ler o chat. Mas se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Vamos lá. Ah, o próprio Raimundo disse, né? Eu sei que eu sou um vencedor porque Jesus venceu por mim. A irmã Margarete até trouxe uma citação do Elder Holland: Jesus Cristo abriu o caminho para voltarmos à presença de nosso Pai Celestial. Cada passo que damos em arrependimento e fé é um passo de volta para casa. Interessante, arrependimento é interessante para se aproximar de Cristo. Seguir o Salvador é mais do que acreditar nele, é andar com ele todos os dias, em fé, em amor, em serviço ao próximo. Elder Uchtdorf. Tem vários fatores que me fazem estar com Cristo, como prestar seu testemunho, renovar os convênios, ir à casa de santidade do Senhor e prestar meu testemunho. Obrigado, irmão Raimundo e irmãos que participaram do chat. Para vocês que foram missionários recentemente, ah, da época do pregar meu evangelho, quem lembra aí o nosso propósito? Meu propósito, eu lembro das conferências, né? Você levanta e fala assim, meu propósito missionário. Quem lembra aí? Vamos ver um missionário que tem a memória ainda do propósito missionário. Quem consegue falar aí o propósito missionário pra gente? Posso arriscar? Pode, meu Raimundo, fica à vontade. Aqui é uma conversa, todo mundo tá aqui arriscando nesse momento. Olha, nosso propósito como missionários é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado, por meio da fé em Jesus Cristo e sua expiação, no arrependimento, no batismo, de receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Muito bom, parabéns, Raimundo, tá afiado, muito bom. Essa é a primeira parte do propósito que eu quero trazer para vocês. O nosso propósito como missionário, ele inicia falando convidar todas as pessoas a se achegarem a Cristo. Essa é a parte interessante. A gente convida as pessoas a se aproximarem de Cristo, a fazerem parte desse convênio, a se achegar a Ele. Então, quando nós estamos achegados a Cristo, nós fazemos parte dessa vitória, ao qual ele fala em João 16:33. Agora, como é que a gente pode realmente se achegar a Cristo? Primeiramente, a gente precisa ter uma mudança de coração, tá? E aí vem uma outra pergunta, e a gente vai responder ela junto. Como é que eu posso mudar meu coração? Como é que o meu coração pode se transformar ao ponto de eu me achegar a Cristo? Como eu posso ajudar alguém a mudar o coração, a se aproximar de Cristo? Será que o meu coração está realmente mudado para me achegar a Cristo? Vamos ponderar um pouquinho juntos sobre isso. Em Romanos, lá no capítulo 1, no versículo 16, tem uma escritura que eu gosto muito também. O versículo 16 diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Rapaz, essa pessoa aqui, ela é maravilhosa, hein? Ela escreve assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu desafio você chegar no seu trabalho amanhã e chegar assim, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Falar assim, com o peito aberto, com essa alegria, né? A pessoa que escreveu esse versículo aqui está dizendo isso, né? Ele não se envergonha do evangelho de Cristo. E ele continua, pois é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também ao grego. Irmãos e irmãs, alguém se lembra? Aqui é um teste agora de instituto seminário, né, praticamente. Alguém se lembra quem é que está escrevendo esse versículo? Quem é que está escrevendo aqui essa frase tão poderosa? Por que não me envergonho do evangelho? Quem é que está escrevendo esse versículo tão poderoso? É Eita, Raimundo Paulo. abriu o microfone. Paulo.
Paulo, muito bom, muito bom. Paulo que escreve esse versículo tão poderoso. E por ser Paulo, torna isso muito assustador. Não, não é assustador saber que Paulo escreveu isso aqui? Por que que é assustador? Se você abre em Atos, capítulo 9, versículo 1, é a primeira vez que nós conhecemos o nosso amigo Paulo. Porque quem não ama Paulo? O Novo Testamento tem mais escrituras de Paulo do que qualquer outra pessoa, né? Então, quando a gente conhece Paulo pela primeira vez, o versículo cita ele como Saulo ainda, né? Não, não é Paulo. E vai falar o seguinte, Atos 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha que interessante. Eu fico muito curioso com o que está acontecendo aqui. Como que alguém que quer matar quem segue a Cristo, se nós tivéssemos na época de Saulo, né? Nessa época aqui, ele queria matar cada um de nós, perseguir cada um de nós, porque nós seguimos a Cristo. Então, essa é a minha pergunta. Como é que alguém que quer perseguir os seguidores de Cristo, alguém que ameaças de morte, diz o versículo, aos seguidores de Cristo, de repente em Romanos, ele fala que ele não se envergonha desse evangelho. Alguém que quer matar as pessoas que seguem o evangelho, de repente ele fala que ele não se envergonha ele não se envergonha desse evangelho. Como? Como que o coração desse homem mudou? O que que aconteceu na vida de Paulo para o coração dele ter mudado? Para ele ter como o Raimundo leu ali, para ele ter se achegado a Cristo de uma maneira que ele não se envergonha. Para ele chegar no final da vida dele e ele falar que ele combateu o bom combate e ele ter a certeza da vitória, aquela vitória que eu falei de João 16:33, que é a vitória que ele conseguiu através de Cristo. Então nós conseguimos ver em Paulo como a gente consegue andar no caminho de Cristo e fazer parte dessa vitória. A irmã Luciene levantou a mão. Pode ficar. Quem quiser me interromper e levantar a mão, meus amigos, fica à vontade. Aqui é uma conversa assim, entre família. A gente tá sentado numa mesa, no sofá, na sala, ventilador rodando, e a gente tá batendo um papo, tá bom? Luciene, vai lá, fica à vontade. Você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Metaforicamente, ele agora está com os olhos abertos, ele reconhece o Senhor e Salvador. E Perfeito. antes ele Isso. achava que perseguia um embuste, Sim, muito né? bom. E agora ele tem certeza que é o Messias, o Salvador. Muito bom. Obrigado, Luciene, por poder compartilhar. Obrigada a você. Deixa eu ver aqui os comentários. Ok. Então, muitos de nós pode olhar para essa história de Paulo e imaginar, eu sei porque Paulo mudou o coração. Porque essa é a nossa investigação, nós vamos investigar aqui agora porque que Paulo mudou o coração, como que mudou. Porque talvez na sua família, isso acontece muito na igreja, né? Talvez a esposa é muito fiel na igreja, talvez o marido não é tão diligente, o coração dele não é mudado, não é convertido. Talvez seus filhos não tenham o coração mudado, o coração convertido, seus pais, algum familiar, né? Então é interessante entender como um homem tão mau, porque eu não tenho certeza, né? Mas eu acredito muito que nenhum dos seus familiares que talvez não tenha o coração convertido quer matar cristão, né? E Paulo quer matar. Então, como um homem que é muito, muito, muito mal muda o coração, qualquer pessoa muda o coração. Então a gente precisa entender como esse homem mudou o coração. Agora, nós podemos facilmente pensar o seguinte, não precisam responder, mas se eu perguntar o seguinte, olha, por que que Paulo mudou o coração? Sabe qual é a resposta mais comum que eu ouço? E talvez muitos de vocês se respondendo na sua mente. Responda na sua mente, não precisa responder aqui, na sua mente. Por que que Paulo mudou o coração? A maioria de vocês que conhece a história de Paulo vai falar da experiência que ele teve com Cristo. Você vai falar, olha, então, ele estava andando para Damasco,
para poder perseguir as pessoas, e naquela estrada para Damasco, então Cristo apareceu para ele. E essa experiência de ver Jesus Cristo diante dele, um ser glorioso, foi o que mudou o coração de Paulo. E isso parece um pouquinho injusto, se a gente olhar assim. Porque a gente pode criar uma desculpa, né? Ah, o meu marido não tem o coração convertido porque ele nunca viu Cristo igual Paulo. Para Paulo foi fácil, né? Cristo apareceu para ele e é tranquilo. Aí sim, se Cristo aparece para mim, meu irmão, minha irmã, até eu vou mudar meu coração. Talvez você pense assim. Talvez até, nós temos aqui 39 pessoas aqui agora. Talvez alguns de vocês não são totalmente convertidos. Talvez alguns de vocês relutam para serem obedientes no Evangelho de Deus. E talvez, se vocês pensassem assim, poxa, se Cristo aparecesse para mim, eu ia ser 100%, eu não ia ser 50%, 20%. Se Cristo aparecesse para mim, minha nossa, a partir de amanhã eu faço tudo certinho. Eu participo do mandamento do dízimo, vou ao templo, não perco um sacramento, leio minhas escrituras, faço minhas orações, faço minha noite familiar, faço ministração. Minha nossa, se Cristo aparece para mim, eu mudo. E a gente pode cair nesse erro de achar que Paulo mudou o coração porque Cristo apareceu. E por que é errado? Porque nós temos inúmeras experiências nas Escrituras que pessoas tiveram experiências celestiais e o coração não foi mudado. A mais famosa do livro de Mórmon é a mãe Lemuel, que viram seres celestiais e o coração não mudou. Nós temos o próprio Judas, que andou com Cristo, que viu os milagres, que viu as coisas acontecer, e o coração não mudou. Eu poderia aqui fazer uma lista gigante, irmãos e irmãs, de pessoas nas Escrituras que tiveram experiências celestiais e o coração não mudou. Então, falar que Paulo mudou o coração por causa da experiência celestial dele é errôneo, é injusto. Então não é isso. Então essa é a primeira parte da investigação. Nós já aprendemos aqui que Paulo não muda o coração porque Cristo apareceu. Paulo muda o coração por causa de algumas outras coisas. E a gente pode investigar junto isso, nesse mesmo capítulo, porque é o capítulo que aparece Paulo pela primeira vez, é o capítulo que acontece tudo isso. Atos 9, e nós já lemos o versículo 1, eu vou continuar lendo do versículo 3 em diante. Vamos aqui investigar, então, o porquê que Paulo realmente mudou de coração. Versículo 3 diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o versículo 6 diz: E ele tremendo e atônito. Vamos até aqui. Nós já conseguimos identificar algumas coisas. Porque, diferentemente, vou trazer diversos outros exemplos, tá? Vou pegar aquela mãe Lemuel, que é muito conhecido, né, no nosso contexto. Diferentemente de Lamã e Lemuel, quando um anjo aparece para eles, a primeira reação de Paulo é o seguinte: Quem és, Senhor? O primeiro ato de Paulo é reconhecer quem está diante dele. Que aqui nós vamos voltar à fala da irmã Luciene, que está completamente certa. Então, o primeiro passo da mudança de coração é reconhecer quem é Cristo. Ele é Senhor. E é o que Paulo faz. Ele não é você, ele não é alguém, ele também não é ninguém. Ele é Senhor. E imediatamente, quando Paulo está diante de Cristo, ele faz esse reconhecimento da grandiosidade daquele ser que está diante dele.
Ele sabe já que é Senhor. Ele sabe já que é algo divino. E ele faz a pergunta: quem és, Senhor? Então, o primeiro ponto da conversão de Paulo, e para nós, todos que estamos aqui, é reconhecer quem é o nosso Deus. Vamos continuar o versículo 6. 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que te convém fazer. Aqui nós temos já o segundo ato de Paulo que faz com que ele mude o coração. Porque o primeiro ponto é se humilhar, essa humildade. Essa humildade de reconhecer quem é Cristo. E após você ter essa humildade de reconhecer quem é Cristo, o Paulo, ele não vai questionar Cristo sobre nada. Ele vai assim, se você é Jesus, por que isso, isso, isso? Se você é Jesus, tal, 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 tal. Ele não questiona, não existe uma pergunta. Paulo, ele esquece dele mesmo. Isso que é um ponto interessante. Paulo, na frente de Cristo, ele se esvazia. Nós estamos lembrando o seguinte, nós estamos lembrando de alguém importantíssimo no meio judaico. Saulo é uma pessoa muito importante, de um orgulho e de um ego gigante. Nós estamos vendo aqui um homem que ele se humilha a um ponto que talvez ele nunca se humilhou antes em sua vida, diante da divindade de Cristo. E ao invés de perguntar qualquer outra coisa, questionar qualquer coisa, a primeira coisa que Paulo fala para Cristo é: Senhor, novamente reconhecendo o poderio divino de Cristo. Que queres que eu faça? Ele se põe em posição de serviço no primeiro momento. Acaba de ser sobre ele, não é sobre Paulo ou Saulo mais, mas é sobre o que esse Deus, esse divino, esse Cristo quer que eu faça. Eu estou aqui para servi-lo, eu vou fazer isso. Meu Senhor, o que você quer que eu faça? Estou aqui, estou disposto. Então nós vemos que a mudança de coração de um homem que quer que as pessoas morrem por seguir a Cristo, para um outro homem que fala que ele não tem vergonha desse evangelho de Cristo, é primeiro que ele é humilde a um ponto que talvez ele nunca se humilhou antes. Olha o joinha do Zoom ali. Quando eu faço assim, ó, o Zoom joga umas bolinhas, ó. Eu já sou craque do Zoom. Quando eu faço assim, ó, vai sair uns fireworks, ó. Tá vendo? Mas no segundo momento, ele se põe a serviço. E a mudança de coração só acontece assim, meus irmãos. Se você quer mudar o seu coração, você precisa ser humilde e servir. Se você não está servindo a esse Deus, e nunca, eu vou falar a palavra nunca, tá? Eu sei que a gente aprende a falar nunca, diga nunca. A gente nunca vai servir igual Paulo serviu. A gente nunca vai doar a nossa vida igual Paulo se doou para esse evangelho. Mas ele é um exemplo disso. O coração dele muda porque ele dedica a vida dele a Cristo. Ele serve o tempo todo. E esse serviço, voltando de João 16:33, permite com que ele participe dessa vitória. Permite com que ele vença e termine a carreira bem, como ele terminou. Então, eu tenho alguns convites para vocês, né, baseado nisso tudo. Entenda quem você é. A sua natureza, tá? Mortal, porque você é o filho de Deus. Isso é maravilhoso. Mas entenda o quão decaído você é. O quão dependente de Deus você é. O quão imundo você é. Esse evangelho não é sobre você. Esse evangelho é sobre Cristo. E aqui a gente aprende com Paulo aqui. Senhor. Então, se você quer participar dessa vitória com Cristo, seja humilde. A um ponto que talvez seja doloroso.
A gente não está aqui para entrevistar Paulo, mas nós estamos falando do maior ego do mundo sendo quebrado. Então seja humilde para participar dessa vitória. Seja humilde para estar dentro desse Jesus é o caminho que o presidente Oakes disse. Porque se você não for humilde, uma coisa eu te garanto, você está no caminho seu. Você está andando no seu caminho, não de Cristo. Quando você acha que você é capaz de alguma coisa por conta própria. Eu te garanto que você não é. E o segundo ponto, para estar nesse caminho, você precisa andar esse caminho. Não é uma escada rolante, não é um elevador, é um caminho. E um caminho se caminha. E para caminhar exige esforço. E esforço exige serviço. Você precisa servir. É o que Paulo faz aqui. Ele se põe disposto a servir. Tem estado vocês disposto a servir? Ou você só serve quando te convém? Ou você só faz o que você gosta? Ah, eu gosto de organizar atividade. Bispo, é isso que eu quero fazer. Ou você faz tudo o que o Senhor pede? Falar sobre o que convém, tudo que o Senhor pede, eu me lembrei de uma outra coisa. Vou compartilhar com vocês também. Mas eu quero antes ouvir os sentimentos de vocês. Ao entender, porque às vezes eu faço perguntas muito difíceis, né? E a obrigado, Franciele, mas eu sou. Acho que é porque eu estava estudando filosofia, aí eu acabo ficando igual um Sócrates, fazendo pergunta difícil. Mas- Após você entender que Paulo não se converteu porque ele viu Cristo, mas por causa da humildade dele e porque ele se pôs a servir, a minha pergunta para você, se alguém quiser, tá? Porque é algo pessoal que eu vou compartilhar, que eu vou perguntar na verdade. O que que você acha que você poderia, que você deveria mudar hoje, tá? Se você sente que deveria mudar algo na sua vida e puder compartilhar e querer compartilhar, seria muito bom. Porque você acaba sendo um espelho e um testemunho para muitos que estão aqui, que talvez não tenha capacidade ou a questão de a vergonha de compartilhar, né? Nós sabemos de tudo isso porque alguém escreveu a história de Paulo, ou ele mesmo compartilhou ali para Lucas e Lucas escreveu aqui para nós. Então, depois de ouvir tudo isso de Paulo, você, alguém aqui, sente que precisa mudar algo na sua vida e o quê? Se não for algo assim muito pessoal, tá bom? A gente não quer aqui saber que você quer matar alguém e agora decidiu não matar ninguém, tá bom? Não é sobre isso. Não é algo grave. É algo simples. Vamos lá. Acho que a Su levantou a mão, mas se mais alguém quiser falar, pode falar. Fica à vontade. Vamos lá. Eu estava falando, Michael, eu estava tentando, o presidente Alves, desculpa, e eu estava aqui tentando pensar, né? E é interessante que quando eu estava pensando, não são coisas grandes, assim, não são pecados grandes, né? Mas são coisas do dia a dia que a gente acaba fazendo, que eu acabo fazendo, e que aos poucos é um acúmulo de coisas pequenas que elas se tornam grandes no final. Eu não consegui pensar em nada grande especificamente, né? Mas um conjunto de coisinhas que eu faço aqui, ali, 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 né? Que me distanciam um pouquinho mais, né? Porque eu acho que no dia a dia, eu, Surema, né? Não sei se isso se aplica para todo mundo. Eu acho que no final das contas, né, o que às vezes pega para a gente são as coisinhas pequenas, entre aspas, né? Que elas se tornam grandes, mas às vezes são coisinhas tão bobinhas. É um não perdoar, é um não, entende? É uma não humildade. Não sei, são coisinhas pequenininhas. Não sei se eu compliquei ou se Não, excelente. Excelente. E as pequenininhas são as mais difíceis de mudar, né? Porque elas são imperceptíveis. É como se fosse uma doença que ela não. Você não conseguiu identificar ela ainda, mas ela pode crescer e pode nos matar. Júlia, vamos lá, vamos te ouvir, Júlia.
Boa noite, presidente. Boa noite, Surema. Boa noite a todos. Hoje, eu não sei, eu acho que às vezes eu faço algumas perguntas para o Senhor no meu dia a dia, às vezes talvez inconsciente ou consciente, né? Por estar ponderando as escrituras e tentando vencer a vida, né? Como ela é. E hoje, enquanto eu ia para a capela, eu tava me veio assim na mente, sabe? Algo o que que eu precisava pedir para o Senhor na minha vida? O que que eu preciso pedir para Ele, né? E veio na minha mente, assim, de uma forma muito especial mesmo, né? Que eu precisava pedir para Ele me ajudar a me tornar uma pessoa menos emotiva. Eu sou bastante emotiva, bastante sensível, né? E eu não sei, isso veio com uma clareza e uma calma tão grande, porque eu fiquei pensando, por que isso, né? Veio e de uma forma muito tranquila mesmo, sabe? Me trazendo paz, assim. Daí eu fiquei ponderando sobre tudo, mas emotiva. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Isso é bom ser uma pessoa emotiva. Isso nos dá sensibilidade ao espírito, ele pode nos tocar com mais facilidade, né? Mas daí agora, você falando sobre Paulo, e humildade, essas duas coisas realmente são, porque as nossas emoções, elas se afloram tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, encontrar esse equilíbrio ali e, e pegar na mão do Senhor, conforme a Escritura diz, né? Senhor, eu preciso ir até Ti e apresentar as minhas fraquezas a Ti, para que o Senhor me torne forte sobre elas. Então, agora, com esse ensinamento que você trouxe aqui, presente sobre Paulo, é mais uma clareza para mim, assim, que eu preciso levar essas fraquezas minhas para o Senhor. E eu acho que Paulo, nesse sentido que você está ensinando, ele, ele tinha claro com ele mesmo essa identidade dele. Ele conhecia a si mesmo, né? Porque você até comentou sobre a gente nos conhecer a nós mesmos, não como filhos de Deus, não espiritualmente, mas intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Levar tudo isso para ele, para que ele possa nos moldar de fato, né? Eu não vou prolongar muito o meu comentário, mas são essas reflexões que me vieram. Obrigada pelo tempo. Mas, Júlia, obrigado. Antes de eu passar para o Marcos Vinícius, quando você fala de levar as fraquezas para Deus, é exatamente isso que Deus quer de você e quer de cada um de nós. Mas nós, esse nosso lado humano e mortal, nós temos o medo de sermos vulneráveis. Nós temos o medo de mostrar as nossas fraquezas. Nós queremos se mostrar fortes. Nós queremos se mostrar capazes. Mas Deus, ele quer o contrário disso. É o que você disse. Ele quer ver as nossas fraquezas. Aliás, é exatamente isso que está na Escritura, Júlio. Quando você leva as suas fraquezas para Deus, você está fazendo exatamente o que ele pede. O que que é que ele pede? Ele pede um coração quebrantado. E o que que é um coração quebrantado? É o que o nome fala, é um coração quebrado. É um coração partido. É um coração despedaçado. Porque quando um coração ele está quebrado, o Espírito do Senhor consegue entrar lá. Imagina uma pedra com rachaduras. Porque o nosso coração é de pedra, né? O nosso coração humano, nosso coração duro, nosso coração mau, pedra. Mas uma pedra que está rachada, coisas conseguem penetrar nessa pedra. Porque ela está quebrada. Só que nós temos essa mania de não querer sermos quebrados. Não querer demonstrar fraqueza, não querer demonstrar que eu estou quebrado. Eu quero demonstrar para o mundo, para as pessoas, para a minha ala, que eu estou bem, que eu sou bom. Esse é do ser humano. A gente quer demonstrar esse coração lindão, bonito, que está ali sólido. Mas Deus, ele pede o oposto. Ele pede um coração quebrantado.
quebrado, esmiuçado, ao qual ele vai penetrar e ele vai gerar essa cura. É ele que vai juntar os pedaços, não a gente. Então, essa sua ponderação pessoal de levar as fraquezas a Deus é exatamente o que Deus quer de você. Exatamente o que Deus quer de você. Marcos, fica à vontade. Oi, irmão. É a noiva dele, Ah, a noiva dele, o noivo do Marcos, à vontade. a irmã Fábia Batista. Vai lá, Bom, é filho. que hoje na estaca do Marcos teve conferência de estaca, né? E eu tive o privilégio de estar aqui. Então, o 70 ele falou que as emoções, elas não devem ser decididas com emoção, e sim com fé. Não foi isso, amor, que ele falou? Nossas decisões, elas precisam ser decididas mais com fé do que pelas Pelas emoções. emoções. Então, quando ele falou isso, eu disse, nossa, eu tenho que realmente melhorar muito nisso, né? Porque as minhas decisões, a maioria das vezes, elas vão muito com as emoções. Então, esse foi o ponto fraco que o Senhor ele me mostrou e que era o momento que eu teria que estar aqui para poder escutar um 70 falar isso para mim. Que Então, eu benção. achei muito interessante o 70 falar isso, né? Que as nossas decisões não podem ser emocionais, emotivas, né? Mas sim com fé, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que escutar mais o Pai Celestial do que o nosso coração, vamos dizer assim. É Sim. isso. Que benção. Obrigado, irmão, por compartilhar essa experiência. Irmã Viviane. É, eu penso que um coração quebrantado é aquele, né, que a gente, quando estamos com o coração quebrantado e nós temos geralmente mais perseverança, mais força e muitas vezes coragem, no que nos falta muito, coragem de fato nos ajoelharmos e falarmos abertamente com o Senhor. Senhor, tem um tal assunto, estou conseguindo resolver, né? E aí, com isso, nós treinamos algo que fala no livro de Mórmon, né? Que nós não devemos ter dura cerviz, né? Então, nós devemos nos prostrar diante do Senhor. E eu acredito que aí nós exercemos um pouco daquilo que aprendemos, que é sermos humildes e gratos e reconhecermos que temos um Deus, que privilégio que temos de falar com Ele. Quantas vezes nos esquecemos? Eu mesmo não estou aqui fazendo um julgamento de valor, mas o meu olhar é que nós, quando temos o coração quebrantado, muitas e muitas vezes, nos, nós nos sentimos compelidos a nos humilharmos perante o Senhor, não nos humilhar no sentido ruim da palavra, porque as coisas que se remetem ao Senhor é tudo de bom, mas no sentido de que nós vamos lá, vamos nos reconhecer quão ínfimos somos diante da grandeza dele e lembrarmos que temos um Pai que está atento a nos ouvir. E o coração quebrantado, ele nos leva a exercermos com maior retidão e principalmente com maior coragem a nossa fé. É isso. Com certeza. Obrigado, irmã Viviane. Muito obrigado. Isso aqui está. Passa tão rápido, né? Já se passou 1 hora praticamente. E em breve eu terei que sair. Eu sei que vocês continuam aí durante mais tempo, mas eu vou precisar me retirar daqui a pouco. Mas algo que eu aprendo, tenho aprendido ao longo dos anos desse evangelho, e vocês muito sabem disso, que o que a gente sente é mais importante do que é dito. E eu sei que eu falei bastante coisa aqui hoje, né? Nós caminhamos em João 16:33, falando que a gente só vence com Cristo, falamos da nossa natureza mortal que é decaída, nós somos imundo, falando que Jesus é o caminho, lemos e identificamos e investigamos a história de Paulo, falamos sobre o propósito missionário que é chegar a Cristo. Mas de tudo que foi dito aqui hoje, o mais importante é o que você sentiu aqui hoje. Porque talvez o Espírito Santo te disse algo que eu não disse aqui, mas que era para você. Então, essa é uma dica
para sempre que você participar de uma reunião sacramental, de uma conferência, de qualquer coisa que envolve o evangelho, mais importante é o que o Espírito te disse através do sentimento. E talvez aqui o Espírito, durante essa 1 hora, deve ter falado coisas diferentes para pessoas diferentes, algo que envolve mais você. Talvez algo que eu nem disse, mas você sentiu e você sabe o que tem que fazer a partir de agora. Nesses poucos minutinhos que nós temos, eu tive o sentimento de compartilhar algo que talvez é um pouquinho mais profundo, mas não é a intenção de ser profundo. A intenção é só de a gente poder aprender, né? Porque na nossa vida, a irmã Júlia até falou da oração, e nós pedimos muitas coisas a Deus, né? E eu sei que cada um de vocês tem pedidos especiais a Deus. Eu sei que cada um de nós temos sonhos, temos lutas, temos aflições que queremos vencer e queremos que milagres aconteçam, né? Cada um de nós quer o nosso milagre. Algo que as Escrituras nos ensinam é que Deus ele ensina através de símbolos, né? Quem aqui, obviamente, já foi no templo sabe que o templo é cheio de simbolismo, né? E esses símbolos apontam para Cristo. Outros tipos de símbolo que Deus usa são números, né? A Escritura é cheia de, por exemplo, 8. O número mais conhecido da Bíblia é o 7. Tem 3,5. Tem 12. Tem 144. Todos esses números têm um simbolismo para trás, por trás deles. Não dá tempo de ensinar sobre todos, nem a propósito, né? Mas deixa eu ensinar sobre o número 7 aqui, rapidamente para vocês, para que vocês possam entesourar na vida de vocês e talvez o Espírito Santo orientar vocês também nisso. 7 é um dos primeiros números que a gente vê com simbolismo na Bíblia, porque Deus cria o mundo em 7 dias. E pro judaico, pro mundo judaísmo, né, 7 significa o número de completo, ou também o número da perfeição, né? Então Deus completou o seu trabalho em 7 dias. 7 significa completo. E nós temos algumas histórias que vão se repetir, vão trazer esse número 7 para a gente em forma de simbolismo também. Uma das mais conhecidas é Naamã. Naamã, ele é um soldado sírio, tem lepra, doente, uma história muito conhecida, né? E o profeta do Senhor pede para que ele se banhe no Rio Jordão. E, curiosamente, o número de vezes para ele se banhar é 7. E Naamã, ele se banha lá as 7 vezes, e aí ele tem aquele milagre dele. Ele realmente é curado da lepra após ele se banhar 7 vezes. Se ele se banhasse 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele não seria curado. 6 não seria curado. Mas quando ele se banha pela 7ª vez, ele é curado. Existe um ensinamento aqui para cada um de nós, no simbolismo do 7 com Naamã. Quando a nossa obediência a Deus ela é completa, o milagre acontece. O milagre de Naamã, ele acontece a partir do momento que a obediência dele vai se banhar na 7ª vez. Então, quando Naamã completa a obediência, o milagre acontece. Isso tem tudo a ver com as Escrituras, porque todas as bênçãos estão associadas com o mandamento, a qual aquela bênção, né, se baseia, aquela lei se baseia. Então, reflita sobre isso. Né? Se você procura algo na sua vida, alguma espécie de milagre, tem tido você uma obediência número 7? Tem você cumprido tudo aquilo que Deus pediu para que você cumprisse? Ou você está se banhando no Rio Jordão só 6 vezes? 5 vezes? 4 vezes? O milagre, ele vem depois que a obediência ela é completa. Acontece com Naamã. E percebe uma coisa, nossos chamados, os nossos pedidos que Deus nos pede, ele não pede para inventar. O evangelho é simples, tá bom? Naamã não precisou de dar nada borboleta. Agora vamos nadar borboleta. Agora eu vou nadar descostas na hora que eu for me banhar. Não. É só se banhar 7 vezes. Tá bom? Não precisa inventar. É assim também com o nosso serviço. Né? Quando a obediência é completa, a bênção veio. Só para vocês não pensarem que a história de Naamã é um caso isolado, nós temos uma outra história da Bíblia que vai refletir exatamente a mesma coisa. Quando o povo de Israel, Josué, está de frente de Jericó para a batalha impossível de ser vencida, tá bom? Vocês entenderem de história, entender o que é aquele povo de Jericó, é impossível o povo de Israel vencer Jericó. É impossível. Mas Deus faz uma promessa que eles vão vencer.
Se eles fizerem algumas coisas, olha o número de novo. Se eles, durante 7 dias, derem 7 voltas, tocarem 7 trombetas, olha, toda vez 7, né? E eles fizeram isso, eles foram obedientes. E aí, no 7º dia, depois da 7ª volta, tá lá escrito o que acontece. O muro cai. Então a promessa de Deus para o povo de Israel para vencer a batalha que era impossível de ser vencida, ela acontece quando o povo de Israel tem a obediência número 7. Quando a obediência se completa. Poderia o povo de Israel rodar 6 dias, dar 6 voltas, que não ia cair nenhum tijolo daquele muro. Mas quando a obediência é completa, aquilo que ele prometeu se cumpriu. Então leva isso para a sua vida também. Tem você sido completamente obediente a Deus naquilo que ele te pediu? Porque ele te pediu alguma coisa. Assim como ele pediu para Naamã se banhar, ele pediu algo para você. Assim como ele pediu para o povo de Israel dar volta, 7 voltas, ele pediu algo para você. E você está fazendo isso de uma forma completa? Ou você só está dando 6 voltas? Ou você só está se banhando 6 vezes? Então é esse meu testemunho, irmãos e irmãs, que eu deixo com vocês. Desculpe por não poder ficar por muito tempo, mas é 10 horas e eu preciso sair. Mas é um privilégio, uma bênção, tá bom? Sempre estar com vocês. Eu queria ter talvez um momento de poder, vocês poderem fazer perguntas assim abertas e eu poder responder o que vier no seu coração, mas infelizmente já deu 1 hora já e eu não posso ficar por muito tempo aqui. Mas foi uma bênção, tá? Eu sei que eu sou um filho de Deus. Eu tenho Jesus Cristo como o meu amigo, mas eu sei que ele me ama muito mais do que eu amo ele. Mas eu tenho procurado amar ele. Amo as escrituras. As escrituras são simples, né? É pro nosso dia a dia ali, é pro nosso, é um termo do trabalho, é o chão de fábrica. A escritura é para isso, né? É o nosso guia diário. E eu deixo essa conversa, né, em família aqui, em amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Presidente, muito obrigado, foi maravilhoso. Pena que não pode ficar mais um pouco, né? Mas eu creio aqui que todo mundo amou, né? E quem sabe uma próxima você possa estar mais à vontade e vir novamente, sabe? Então, só gratidão mesmo. Tá bom? Mas fica à vontade, na hora que quiser sair, nós vamos ficar um pouquinho por aqui. O senhor quer falar alguma coisa?